Bem-aventurados os misericordiosos. Mateus 5:7. O homem regozija-se em sua própria independência e gosta de sentir que não há situação na vida que ele não possa controlar. Orgulha-se de contar aos outros que alguém que se fez por si. O homem deseja uma religião na qual se eleve e se faça aceitável a Deus. A despeito de o apóstolo ensinar no capítulo 2 de Efésios que é pela graça e não pelas obras que Deus aceita as pessoas, elas se apegam ao engano de que podem operar sua própria salvação. Recorrem a uma passagem bíblica como Mateus 5:7, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, e se convencem de que o modo de conquistar amigos e influenciar pessoas é serem amáveis com elas e elas, em retribuição, também serão amáveis. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Uma leitura casual deste versículo indicaria que o modo de dar-se bem com as pessoas é ser-lhes amável, e o modo de beneficiar-se delas é conferir-lhes algum benefício. Certa vez recebi um livrete de um pregador de rádio. E alegava haver descoberto o segredo da bênção do dízimo. Era muito simples. Se eu lhe enviasse um donativo, ele prometia que em retribuição eu receberia um donativo maior. Citava vários exemplos de viúvas que lhe haviam enviado todos os seus bens materiais e receberam de volta posses maiores. Concluía dizendo que na semana anterior alguém lhe enviará $1.000, e agora esse alguém estava dirigindo um Cadillac. Baseava seu raciocínio na premissa de que sempre receberemos mais do que aquilo que damos. Mas este conceito firma-se numa tremenda concepção errônea do coração humano. Este não é tão naturalmente bondoso, gracioso e amável que de maneira automática responda a qualquer bondade com bondade. O coração natural é egoísta, e tende a considerar o indivíduo bondoso como um mole, alguém que pode ser explorado com facilidade. Não há melhor exemplo de demonstração de misericórdia do que o próprio Senhor Jesus. O relato de sua peregrinação terrena é o de uma pessoa misericordiosa. Lucas registra, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, e os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. 4:40. Cristo mostrou misericórdia aos enfermos. Certa vez ele deteve um cortejo fúnebre em que uma mãe acompanhava o filho morto ao cemitério, tocou o esquife e restaurou o jovem à vida e a sua mãe viúva. Ele mostrou misericórdia em momentos de tristeza e de morte. João registra, no capítulo 8 de seu Evangelho, o caso de uma mulher levada a Cristo por ter sido apanhada em adultério. Os líderes do grupo pediram-lhe que se pusesse no lugar de juiz e a condenasse ao apedrejamento. Jesus levantou-se e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. V7. Os acusadores foram se retirando. E o Senhor disse à mulher: Nem eu tampouco te condeno, vai, e não peques mais. V11. Era misericórdia para com a pecadora. Numa ocasião os pais trouxeram os filhinhos ao Senhor para que lhes impusesse as mãos e os abençoasse. Os discípulos, irritados com a interrupção, procuraram afastar os pais. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Mateus 19:13-15. Ele mostrou misericórdia aos fracos, aos desamparados, aos pequeninos. Noutra ocasião estava Jesus à mesa na casa de Levi, Mateus, cobrador de impostos. Muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam sentados com Jesus e seus discípulos. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, cobradores de impostos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e, sim, os doentes. Não vim chamar justos, e sim, pecadores. Marcos 2:16-17. Ele mostrou misericórdia aos párias, aos rejeitados da sociedade, aos inaceitáveis. Do princípio ao fim, a vida de Nosso Senhor foi de misericórdia. Se a misericórdia trouxesse consigo seu próprio galardão, não teria havido cruz, mas o misericordioso não obteve misericórdia e foi rejeitado e crucificado.
Dois sistemas impiedosos uniram-se para levar Jesus à cruz. Primeiro foi o poder imperial de Roma, que ao tempo de Nosso Senhor escravizava 60 milhões de pessoas e as sujeitava a um sistema de governo totalitário. A despeito de o governador romano que presidiu ao julgamento de Jesus, por 6 vezes o ter declarado inocente, ainda assim o condenou à morte. O inclemente poder de Roma não reagiu favoravelmente à misericórdia de Jesus Cristo. O fanatismo de um sistema religioso implacável que não tolerava crítica, nem a rebelião, nem a competição, uniu-se a Roma. Havendo Jesus dito aos dirigentes: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Eles o perseguiram e procuraram matá-lo, juntando-se à impiedosa Roma, e sem misericórdia exigiram a morte do misericordioso. Nem sempre a misericórdia recebe recompensa. Que era, pois, que Nosso Senhor tinha em mente ao dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia? Precisamos reconhecer, de início, que a misericórdia não pertence naturalmente ao homem. Não se trata de característica natural do coração humano. Podemos procurar, mas em vão, uma manifestação de misericórdia oriunda de homens naturais. A misericórdia pertence a Deus. Nosso Senhor ensinou isto em Lucas 6:36, sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. A misericórdia do homem é uma característica adquirida, proveniente de um Pai misericordioso que manifesta sua própria vida, sua própria natureza e seu próprio caráter em seus filhos. Disse o salmista: a ti também, Senhor, pertence a misericórdia. Salmo 62:12, ed. Reverendo Cor. O Salmo 136 repete 26 vezes que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Tão impressionado estava o salmista com as misericórdias vindas de um Deus misericordioso que 26 vezes ele enalteceu esse Deus que é misericordioso e fonte de toda misericórdia. Misericórdia é a graça amorável de Deus em ação. Misericórdia é a resposta de Deus à miséria, à necessidade daquele a quem Deus ama. Deus não ama porque o objeto de sua afeição lhe seja amável e atraente, ele ama porque amar é inerente à sua natureza. Em nos amando, Deus não nos trata segundo nossos pecados nem nos retribui segundo nossas iniquidades. Salmo 103:10. Ele não nos trata consoante ao que somos, trata-nos graciosamente, a despeito do que somos. Amor e graça combinam-se no que a Bíblia chama de misericórdia de Deus. O salmista reconhece que se Deus observar nossas iniquidades, não subsistiremos. Devido à nossa pecaminosidade, não somos aceitáveis diante dele. Mas Deus, pela graça, põe de lado o que merecemos a fim de dar-nos o que nunca poderíamos merecer. O salmista continua no Salmo 103, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. V11. Se pudéssemos medir a distância entre a presença de Deus e o homem pecaminoso, poderíamos medir a misericórdia de Deus. Ela não tem limites. Porém o salmista ressaltou que a misericórdia não se origina no coração humano e se encaminha para Deus, ela se origina em Deus e é derramada sobre os homens. Certamente Shakespeare captou esta verdade ao dizer através de Pórcia, em O Mercador de Veneza, a qualidade da misericórdia não é coagida. Isto é, ela não é forçada, não é arrancada de uma pessoa, mas goteja como a chuva branda que cai do céu. A misericórdia não é forçada, não é merecida, ao vir de Deus sobre o homem. Era isso que o salmista tinha em mente ao dizer que a misericórdia vem de Deus que está no céu sobre os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103:12. Eis o grande ato de misericórdia de Deus para com os pecadores. Reconhecendo que os homens estavam separados dele, Deus fez separação entre o homem e seus pecados de sorte que ele, homem, não precisasse viver separado de Deus. Enquanto o pecador levar seu próprio pecado, está separado de Deus. Removido o pecado, já não existe a separação. Assim como é infinita a distância entre o Oriente e o Ocidente, assim Deus, por misericórdia, removeu nossos pecados.
Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Salmo 103:13. Está no coração do pai amar o filho e dele cuidar. O coração de nosso Pai transborda de amor, de gracioso interesse por seus filhos. O salmista mostrou, assim, que a misericórdia se origina em Deus. Ele a derrama sobre nós a recebemos não pelo que somos, mas em virtude do que Deus é. Não é recompensa por aquilo que somos, é expressão do interesse amoroso e gracioso de Deus pelos objetos de sua afeição. Não buscamos a misericórdia dos homens em resposta a nossas atitudes ou ações para com eles, porque eles não têm capacidade de ser misericordiosos. A misericórdia provém de Deus. Que tinha nosso Senhor em mente ao dizer: bem-aventurados os misericordiosos? Misericordioso significa cheio de misericórdia. Assim como uma pessoa graciosa é aquela cheia de graça, a pessoa misericordiosa é aquela que está cheia da fonte de misericórdia, que está cheia de Deus. Misericordioso é o homem cheio de amor, que ama com o amor de Deus. É o homem em cuja vida a cruz realizou uma obra transformadora conformando-o a Jesus Cristo. Aquilo que não constitui característica natural de sua vida passa a ser o caráter e padrão dela. O capítulo 10 do Evangelho de Lucas deixa muito claro o que Deus espera do homem justo. Nessa passagem, Jesus foi inquirido por um advogado. Advogado, em Israel, era alguém especializado na interpretação da lei mosaica, era também intérprete das tradições rabínicas que se desenvolveram em torno da lei de Moisés. Um desses aproximou-se de Cristo e disse: em realidade, conheço o que Moisés diz acerca da entrada no reino. Conheço as justiças que os fariseus dizem necessárias para que alguém seja aceitável diante de Deus. Pois bem, que é que o Senhor diz? Ele pôs Cristo à prova quanto à sua interpretação do modelo de justiça que Deus exige dos que andam em comunhão com Ele. Em termos mais simples, a pergunta era: quão bom deve ser o homem para agradar a Deus? Nosso Senhor não deu resposta direta à pergunta, em vez disso, perguntou ao advogado o que era que a lei dizia e, no seu entender, qual era o padrão de justiça e conduta de Deus. O advogado conhecia a lei mosaica, porque citou o que Deus espera da pessoa justa, respondendo que a exigência de Deus é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. V 27. Quando o indivíduo é assim controlado pelo amor divino, não haverá pecado contra Deus. A segunda exigência que se faz ao justo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Quem age em amor para com o próximo não será culpado de crime algum contra o próximo, porque o amor a Deus e o amor ao próximo lhe controlarão a vida, e essa vida justa agrada a Deus. O advogado condenou-se pelo próprio resumo que fez da lei: ele não havia agradado a Deus. Não havia amado a Deus nem ao próximo. A condenação busca uma justificativa, uma escusa, de modo que ele apelou para a ignorância. Suas palavras foram: com efeito, o único motivo por que não tenho vivido uma vida justa é que não sei quem é meu próximo. Ora, se isso me fosse esclarecido, eu seria justo. Jesus contou a parábola do bom samaritano tendo em mira 2 pontos. Primeiro, mostrar a este advogado quem era seu próximo. Segundo, mostrar em resumo o que constitui justiça aos olhos de Deus. A história é bem conhecida. Um homem ia de Jerusalém para Jerico e foi assaltado por ladrões que o surraram impiedosamente, roubaram-lhe tudo o que possuía, abandonaram-no à beira da estrada para aí morrer, e seguiram o seu caminho com o fruto do roubo. Por acaso passava um sacerdote pela mesma estrada. Este viu o homem, portanto não o ignorava. Percebeu-lhe a necessidade, portanto sabia o que devia fazer, mas passou de largo, deixando de reconhecer sua obrigação à luz de seu conhecimento. Logo depois veio um levita, viu o homem, não o ignorava, pois reconheceu-lhe também a necessidade, e sabia qual era sua responsabilidade no caso, mas não estava disposto a assumir nenhuma obrigação, passou de largo. Depois destes veio um homem desprezado, um pária para os judeus, um samaritano.
Este viu a necessidade, reconheceu sua responsabilidade em face do que conhecia, derramou óleo nos ferimentos para suavizá-los, e vinho para desinfetá-los, transportou o ferido até a um ponto de pouso, e assumiu as despesas do tratamento até que ele recuperasse a saúde. Então Nosso Senhor voltou-se para o advogado e perguntou-lhe: qual destes três te parece ter sido o próximo? Só havia uma alternativa, e o advogado teve de confessar: o samaritano que socorreu o necessitado. Primeiro Nosso Senhor definiu quem é o próximo. Meu próximo nem sempre é aquele que mora no mesmo quarteirão onde resido. Meu próximo é qualquer pessoa que esteja em necessidade, cuja necessidade conheço e tenho capacidade de atender. A justiça exige uma reação amorosa, graciosa de minha parte para com essa necessidade, caso contrário, não estou cumprindo minha obrigação para com Deus nem para com o próximo. Nosso Senhor concluiu esta conversa com o advogado, dizendo: vai, e procede tu de igual modo. Que é que Deus espera de uma pessoa justa? Misericórdia, interesse amoroso, gracioso, por alguém cuja necessidade atraiu minha atenção, necessidade que estou em condições de atender. Misericórdia é manifestação de justiça. Quando Nosso Senhor disse bem-aventurados os misericordiosos, estava dizendo que o homem que buscou a Jesus Cristo pela fé e recebeu sua amorável graça, sua misericórdia, conformar-se-á à misericórdia de Jesus Cristo de maneira que a misericórdia de Deus possa fluir continuamente através de sua vida diária. A justiça diante de Deus traz sua bênção sobre nossa vida. A demonstração de misericórdia porque recebemos misericórdia revela a vida de Cristo, a obra da cruz em nossa vida, e permite que Deus escancare as janelas dos céus e derrame bênção sobre nós. O homem que vive segundo o amor de Deus revelado na cruz terá a vida inundada pelo amor de Deus. Deus, a fonte de misericórdia, tem feito com que suas misericórdias me inundem a vida através da cruz. Sua justiça se manifestará por intermédio de minha vida em interesse amoroso e gracioso. À medida que a justiça divina se aperfeiçoa em mim, as bênçãos de Deus podem cobrir-me. Misericórdia é a manifestação da justiça de Cristo na vida do Filho de Deus, que abre a vida para suas bênçãos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.